Oi, pessoa! Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Oi, terceiro ano, tudo bom? Hoje a gente vai começar a resolver os exercícios de associação mista. Eu não vou te dar a teoria, porque a teoria é a mesma de antes. Só muda a forma como você encara o início da resolução de um exercício desse tipo, beleza? Até agora nós tínhamos ou associação só em série, ou associação só em paralelo. Agora a gente começa a misturar e é por isso que se chama associação mista, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é marcar os nós do seu circuito e os terminais, beleza? Quem são esses terminais? Os terminais são aqueles que estão ligados na fonte. Então, aqui, ó, eu tenho uma fonte U, e aqui eu tenho onde a minha corrente começa a entrar no circuito. Como ele não me deu nome, eu vou nomear de A. E eu tenho aqui o outro terminal, aqui no final, onde a minha corrente é a mesma de novo, não é? Que se chama B. E aqui eu só pude fazer isso porque aqui eu não passei por nenhum resistor no meio do caminho, tranquilo? Eu tenho agora os nós, que eu também preciso nomear, onde tem junção ou separação dos fios, não é? Então, eu tenho dois nós aqui. Esse primeiro nó que nós marcamos, ele não pode receber o nome de A, porque você passou por um resistor aqui, ó. Mas esse segundo nó aqui da direita, ele pode ser chamado de B, porque aqui tu não passou por nenhum resistor, tranquilo? Se eu for para o outro nó, por qualquer um dos dois caminhos, o de cima ou o de baixo, eu passo por um resistor, olha só. Então, ele não pode receber o nome de B e também não podia receber o nome de A. Eu vou chamar esse nó aqui de C, beleza? Só pode receber o mesmo nome se não tiver passado por nenhum resistor em nenhum dos caminhos, tranquilo? Então, olha só, eu sempre começo a resolver por quem eu tenho certeza da associação. Quem eu tenho certeza da associação aqui, ó? O de 20 e o de 30, que estão em paralelo entre si, porque os dois estão associados entre os nós B e C, tranquilo? Então, vou resolver esses dois aí primeiro. Vou chamar de parte 1, beleza? Quem seria a resistência equivalente dessa primeira parte? Eu posso usar o caso especial de 2 em paralelo, que é o produto, então 20 vezes 30, sobre a soma 20 mais 30. Então, nessa primeira parte, você encontrou um resistor de 12 ohms, beleza? Nós vamos reescrever o nosso circuito. O lance é o seguinte, os terminais, que são os pontos A e B, eles não podem sumir, beleza? O ponto nó C, ele pode desaparecer como nó. Eu sugiro que você continue escrevendo ele, porque pode ser em algum item lá da sua questão que ele te peça alguma coisa que tenha a ver com esse nó, tá? Então, é bom você levar por uma questão de organização. Então, aqui nós tínhamos entre A e C um resistor de 50 ohms. Entre B e C, nós trocamos esses dois por um só de 12 ohms, tranquilo? E agora nós temos, então, esses dois resistores associados em série. A minha corrente só tem um caminho para percorrer. Então, aqui a nossa resistência equivalente final vai ser só a soma desses dois, 62 ohms. Então, você poderia ter trocado essa galera toda aí, esses três resistores, por um só entre os pontos A e B, submetido a essa tensão U que ele tinha te dado aqui, por um resistor de 62 ohms. Tranquilo? Vamos seguir? Mais um exemplo para a gente aí, ó. Ele só me pede a resistência equivalente mais uma vez. Eu vou nomear os meus terminais, e geralmente eu chamo de A e B, a não ser que ele me peça o contrário. Vou marcar os nós, e eu não tenho nesses nós nenhum caminho que eu ligue ou a A
ou AB sem passar por nenhum resistor. Então, eles não podem ter o mesmo nome, nem A nem B, nem os dois iguais. Então, aqui vai ser, por exemplo, um nó C e aqui um nó D, beleza? De novo, você começa resolvendo por quem você tem certeza, beleza? Eu tenho certeza dessa galera que está aqui entre A e C, que eu vou chamar de 1. Essa galera toda aí, ó, está associada em paralelo. Eu vou usar o caso especial de quando eu tenho N resistores iguais. Você pega a resistência de um deles e divide pela quantidade, porque é uma associação em paralelo, beleza? Então, eu tenho resistores de 3 ohms associados em paralelo numa quantidade de 3 unidades. Então, eu posso trocar essa galera por uma resistência de 1 ohm. Então, vou redesenhar o meu circuito. Eu tenho lá, ó, os meus terminais A e B e temos os nossos nós C e D. Entre A e C, nós já tínhamos um resistor de 3 ohms. E entre D e B, nós já tínhamos um resistor de 3 ohms. Entre C e D, nós trocamos essa galera por um único resistor de 1 ohm. Tranquilo? E agora, todo mundo aqui está associado em série, é um caminho só para a sua corrente percorrer. Então, a sua resistência equivalente é a soma direta aí dessa galera. 3 mais 1 mais 3, 7 ohms. É a resistência equivalente total do circuito. Então, entre os pontos A e B, você poderia trocar por um único resistor de 7 ohms, sendo submetido a essa mesma tensão U aqui da fonte. É fácil, não é? Vamos para o próximo? Questão 3, e ele pede uma porção de coisas para a gente aí, ó. Considere o circuito abaixo e faça o que se pede. Determine a resistência equivalente do circuito, é a primeira coisa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é marcar os nós, beleza? E os terminais. Então, aqui eu tenho um terminal, que eu vou chamar de A. Aqui eu tenho outro terminal, eu vou chamar de B. São as extremidades, seriam as saídas onde está ligado na tomada, beleza? Aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro. E nesses nós, não tem nenhum caminho que eu ligue ou a A ou a B sem passar por um resistor. Então, esse cara aqui eu vou chamar de C e esse de baixo eu vou chamar de D, até porque no caminho entre eles eu também passo por um resistor, então eles também não podem ter o mesmo nome, beleza? E aí ele me pede a resistência equivalente. Lembra que nós começamos por quem nós temos certeza. Então, olha só, você tem uma associação mista. Então, vamos pensar assim. A minha corrente elétrica chegou aqui, total. Chegou no nó C, ela se dividiu em duas partes. I1 e I2, por exemplo, beleza? Então, aqui, ó, é o mesmo I2. I2. Quando ela chegou aqui no nó D, ela se juntou com o I1. Então, aqui nesse resistor de 4, também passa o I total, beleza? Então, começando por quem nós temos certeza, nós só temos certeza de quem está entre C e D, que é percorrido pela mesma corrente elétrica I2, que é o resistor de 2, de 3 e de 5, que estão associados em série, beleza? E essa eu vou chamar de parte 1. Então, quem seria essa minha primeira parte aí? Como estão todos em série, basta eu somar essa galera. 2 mais 3 mais 5, eu tenho 10 ohms nessa primeira parte, beleza? Vou reescrever o meu circuito. Eu tenho terminal A, um resistor de 6 ohms, um nó C. Aqui eu já tinha um resistor de 10 entre C e D. Para B, eu já tinha o resistor de 4. E entre C e D, nós trocamos essa galera por um resistor de 10, que estavam em série, tudo bem? Então, agora, continuando por quem eu tenho certeza. Quem eu tenho certeza? Eu tenho certeza de quem está associado entre os nós C e D. Quem está entre os mesmos potenciais. Eu vou chamar essa etapa de 2. Eles estão associados em paralelo. Quem seria a minha resistência equivalente nessa segunda parte?
eu vou usar o caso especial de quando você tem N resistores iguais associados em paralelo. É o valor de um deles, 10, dividido pela quantidade, são 2. Então, eu tenho uma resistência equivalente de 5 ohms entre C e D. De novo, vou reescrever. É muito importante que nesse começo você tenha o hábito da reescrita do circuito, tá? À medida que você for pegando a prática, daí você pode pular algumas etapas, reescrever no próprio circuito, beleza? Mas por enquanto, vai com calma, vai no passo a passo, tranquilo? Então, eu já tinha aqui um de 6 ohms ligando A a C. Meu terminal B até o meu nó D, nós tínhamos um resistor de 4 ohms. E trocamos entre C e D por um único resistor de 5 ohms. Então, olha lá, agora a corrente que passa por todo mundo aqui é a mesma. Então, essa galera aí está em série. Então, a resistência total do meu circuito é a soma desses resistores aí. 6 mais 5 mais 4, 15 ohms, beleza? Eu vou dar uma apagada aqui, uma organizada, para a gente poder fazer nessa mesma tela o B e o C, beleza? Aguenta aí. Então, olha só, para a gente continuar aí a letra B, ele diz assim: considerando que a DDP entre as extremidades do circuito é de 60 volts, determine a intensidade da corrente elétrica que percorre um resistor de 10 ohms. Então, aqui, ó, eu já deixei, inclusive, aquela nossa resolução passo a passo, as reescritas do circuito, justamente para facilitar. Por quê? Para eu saber a intensidade da corrente em um certo resistor, eu vou certamente precisar aplicar a primeira lei de Ohm. Então, nós estamos procurando quem é a corrente, já sabemos quem é o resistor de 10 ohms, só que eu preciso saber quem é a tensão nesse resistor, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou buscar é qual é a tensão nesse resistor. Originalmente, o nosso resistor de 10 ohms está associado aqui, ó, entre os pontos C e D, beleza? Como eu não sei a corrente total do meu circuito, eu também não sei qual é a corrente que passa por ele, é justamente isso que ele está me pedindo. Então, como essa corrente, quando chegar no nó C, ela vai se dividir em duas partes, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a corrente total do meu circuito, beleza? A corrente que chegaria aqui no nó C. E você se lembra que, para isso, nós usávamos a resistência equivalente, não é? Então, vou aplicar assim, ó, a tensão entre os pontos A e B é a resistência equivalente vezes a corrente total. Essa é a primeira lei de Ohm, que eu estou olhando para o meu circuito todo, beleza? Ele me disse que entre os pontos A e B, a tensão é de 60 volts. A resistência equivalente nós calculamos de 15. A corrente total, então, dessa galera vai ser de 4 amperes, beleza? Então, chegam 4 amperes no nó C, beleza? Essa corrente, e aqui a gente tem duas formas de fazer, eu vou analisar contigo e a gente faz as continhas, beleza? Olha só, por essa imagem aqui, ó, chegaram 4 amperes. Ela vai se dividir em duas partes. Aqui nesse resistor de 10 que nós já tínhamos e nesse 10 equivalente roxinho. Como nós temos dois resistores iguais em paralelo, essa corrente ela se dividiria em duas partes iguais. Então, viria 2 amperes para um e para o outro, beleza? Isso é fácil porque eles são iguais. Se não fossem iguais, como que nós faríamos? A primeira coisa que nós olharíamos seria a tensão entre os pontos C e D, que é justamente a tensão no resistor de 10, entre os pontos os quais ele está associado. Então, eu olharia aqui, ó, nessa última reescrita nossa, porque eu sei que por aqui passa em todo mundo os 4 amperes da corrente total. Então, eu colocaria lá assim, ó, o CD, que é o que nós estamos procurando, é a resistência de 5, que é o que está aqui entre os pontos C e D, não é? Vezes a corrente que passa por ele, que é de 4. Então, ele está submetido a uma tensão
de 20 volts. Olha lá, o mesmo C e D aqui, beleza? Então, seria assim, ó. Tensão nele é de 20 volts, a resistência é de 10 amperes, a corrente que passa por ele, então, você passar lá para o outro lado dividindo, não é? Vai dar de 2 amperes. Tranquilo? Viu como é importante você manter a reescrita do seu circuito? É bom para você ganhar algum tempinho. De novo, vou dar uma apagada aqui na galera para a gente poder fazer o seguinte, beleza? Então, olha lá, a gente tem aqui os dados que nós já tínhamos feito antes. A corrente total de 4 amperes, a corrente no resistor de 10 ohms, que é de 2 amperes, a corrente total aqui que passa pelo resistor de 6 é 4, não é? E que passa pelo resistor de 4 também é 4 amperes. Na letra C, ele pede para a gente a tensão no resistor de 6 ohms. Por que que eu fiz isso? Porque daí eu já consigo aplicar a lei de Ohms só para ele. Eu apaguei aqui os nossos nós, né? Então, olha lá, o meu resistor de 6 ohms, ele está associado entre os pontos A e C. Então, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm para ele. O AC é igual à resistência, que é de 6, vezes a corrente que passa por ele. A corrente nós conhecemos, é a corrente total que passa por ele, 4 amperes. Então, a tensão nesse cara aí, ó, 24 volts. Beleza? Vamos para mais uma, então? Questão 4, para a gente, ele diz assim. Uma corrente de 0,1 ampere passa pelo resistor de 25 ohms. Qual é a intensidade da corrente elétrica que percorre o resistor de 80 ohms? Então, ele me diz que aqui passa uma corrente de 0,1 amperes. Ele me pede qual é a corrente que passa no resistor de 80 ohms. A gente pode considerá-la como uma corrente total, beleza? Por que que eu olho para essa corrente como uma corrente total? Olha lá, eu tenho aqui os meus terminais A e B, ele não me disse, então eu prefiro chamar de A e B. E eu tenho aqui, ó, nós, beleza? Vou renomear esses nós. Vou começar aqui por baixo, ó. Não passei por nenhum resistor, B. Não passei por nenhum resistor, B de novo. Aqui, ó, não pode ser B. Aqui também não, porque eu tenho um outro caminho aqui, beleza? Então, vou chamar aqui de C e aqui de D, tranquilo? Porque aqui eu também passei por um resistor aí entre C e D, esse de 25 ohms. Então, se nós analisarmos, nós já temos uma parte da corrente total. Essa corrente total, ela se dividiu em duas partes, 0,1 amperes, mais uma corrente I1 que passou ali no resistor de 20, beleza? Você sabe que o resistor de 20 e esses 3 resistores aqui que estão entre os pontos C e B, eles estão associados em paralelo, a tensão neles é a mesma. Então, se eu descobrir quem é a tensão entre C e B, eu aplico a primeira lei de Ohm aí para o resistor de 20, beleza? Então, eu já vou começar os trabalhos aqui, ó. Porque para eu olhar o resistor equivalente entre C e B, primeiro eu preciso começar com esses dois carinhas aqui, que é quem eu tenho certeza, beleza? Esse de 20 e esse de 60, eles estão associados em paralelo, ó, entre D e B nos dois, beleza? Então, essa resistência equivalente aí, eu vou usar lá o caso especial de duas em paralelo. Então, é o produto 20 vezes 60 dividido pela soma 20 mais 60. Você vai achar lá 1.200 dividido por 80 e isso vai dar 15 ohms, beleza? Então, eu vou dar uma apagada aqui para eu ganhar algum espaço, beleza? Olha lá. Eu troquei aqui entre o ponto D e o ponto B por um resistor de 15 ohms. Essa galera aqui foi embora, beleza? Aqui continua sendo um nó B, beleza? Que eu troquei aí esses dois. Agora, nós conseguimos fazer a resistência equivalente entre os pontos C e B. Olha lá quem nós temos.
Concorda agora comigo que o de 25 e esse de 15 que nós trocamos estão associados em série, agora é um único caminho? Então, basta eu somar eles dois aí, ó. Vai dar um de 25 mais um de 15. Você tem um resistor de 40 ohms, beleza? Deixa eu dar uma apagada aqui para a gente ter mais espaço. Espera aí. Então, nós temos aí o nosso resistor entre os pontos C e B. Já troquei ele de lugar, coloquei ele verdinho aí. Vale 40 ohms. É o equivalente desses 3 resistores. E nós sabíamos a corrente que passava nesse trecho. Era de 0,1 amperes, beleza? Então, olha só. Vou fazer a tensão entre os pontos C e D, usando o resistor de 40, para eu poder aplicar a minha primeira lei de Ohm. Então, resistência 40, corrente elétrica 0,1. Então, você tem que a tensão nesse trecho é de 4 volts. Então, esse resistor de 20, que é percorrido por uma corrente I1, ele também está submetido a 4 volts. Então, vou aplicar a primeira lei de Ohm para ele lá, ó. 4 volts, resistência de 20, corrente de I1. Quando você passou o 20 para lá dividindo, você vai achar 0,2 amperes. Voltando aqui para a nossa equação da conservação da corrente, a corrente total, que é a que passa lá no resistor de 80, é 0,1 mais essa última que nós calculamos aqui no resistor de 20, 0,2. Então, a corrente total que passa lá pelo seu resistor de 80 ohms é de 0,3 amperes. Cada exercício tem uma estratégia, beleza? A gente sempre precisa analisar. Beleza? Vamos para mais uma? A última questão de exemplo aí para gente. Ele só me pede a resistência equivalente, mas você já deve ter notado aí, ó, um negócio meio esquisito, né? Se chama curto-circuito, tá? Quando você tem um curto-circuito, você está ligando 2 pontos do seu circuito por um fio sem resistência, por um fio ideal, beleza? Quando você faz essa associação desse fio entre 2 pontos, desse fio ideal, você faz com que esses pontos estejam no mesmo potencial. Então, o nome desses nós vai ser o mesmo, beleza? Então, aqui eu já vou começar como nós tínhamos combinado. Vou marcar os meus terminais A e B. E já vou pintar aqui os nossos nós, beleza? Então, olha lá. Esse primeiro nó pode ser chamado de A? Pode, porque eu não passei por nenhum resistor, beleza? Esse cara aqui pode ser chamado de A? Parece que não. Pode ser chamado de B? Também não. B eu tenho certeza que não, beleza? Porque só tem um caminho. Vamos analisar esse nó aqui do cantinho, ó. Se eu vier por esse caminho de fora, ele não pode se chamar A, porque eu passei por pelo menos um resistor. Mas tem esse fio aqui no meio, ó, sem resistor nenhum. Então, esse cara aqui também se chama A. E isso é um curto-circuito, beleza? Já vou te mostrar quem está em curto. Então, esse nosso último nó aqui não pode se chamar A, porque aqui eu passo por um resistor. Por aqui também não pode se chamar B, porque eu passei por um outro resistor. Então, vai se chamar C, beleza? Deixa eu dar uma apagadinha aqui nas anotações. Olha lá, você tem 2 resistores, o de 5 e o de 30, que estão submetidos entre os mesmos potenciais. Estão entre A e A. Então, esses 2 resistores, que estariam em série, inclusive, eles estão em curto-circuito, beleza? Eles não participam da sua associação equivalente. Então, eu vou reescrever esse circuito para você. Olha lá, nós temos os terminais A e B, e aqui no meio nós temos o nó C, beleza?
Então, quem eu tenho entre A e C? Olha só, eu tenho esse cara aqui de 30. Isso é um ramo, beleza? Quando eu olho aqui, ó, outro ramo, outro fio, eu tenho esse resistor de 8, também entre A e C. Então, aqui eu desenho um outro fio entre A e C com um resistor de 8. E entre C e B, nós temos um resistor de 10 ohms, beleza? Essa é a reescrita do nosso circuito, que agora sim nós temos certeza dessas associações. Esses dois caras estão entre A e C, eles estão em paralelo. Então, essa primeira parte, nós teríamos uma resistência equivalente, usando a propriedade lá de 2 em paralelo, é o produto dividido pela soma. E aqui a continha vai ficar muito ruim, então eu vou simplificar, beleza? Deu 240 dividido por 38. Vou simplificar. Aqui em cima vai ficar 120, aqui embaixo vai ficar 19, beleza? Então, você trocou aí esses dois resistores entre A e C por um só de 120 sobre 19. E você já tinha um de 10 aqui no final, tranquilo? De novo, entre os pontos A e B. Aqui no meio você tinha esse nó C, beleza? E agora você tem certeza também dessa associação. Eles estão em série, é um único caminho para a corrente percorrer, não é? Então, quem vai ser a sua resistência equivalente? A soma direta dessa galera aí, ó. Tirou o NMC, 19, então ficou 120 mais 190, 310 sobre 19 ohms. Se você colocar lá na calculadora para ter a resposta em decimais, aproximadamente 16,3 ohms. Beleza? É isso aí. Muita atenção na hora de marcar e nomear os nós e na reescrita do seu circuito, beleza? A gente se vê. Tchau, tchau.